Você já se perguntou se estamos vivendo em um mundo onde há mais do que os olhos conseguem ver? Imagine por um momento, embaixo da terra, escondida das vistas curiosas, uma cidade esquecida pela história, onde a tecnologia que nunca deveria ter sido descoberta ainda pulsa, guardada por segredos sombrios e experimentos abandonados. Hoje, você será conduzido por uma jornada a um dos maiores mistérios não resolvidos da ciência e tecnologia. A história da cidade subterrânea que ninguém ousou revelar. Em várias partes do mundo, existem lendas que falam de cidades perdidas sob a terra. Muitas dessas histórias são tratadas como mitos, mas e se eu te dissesse que uma delas é baseada em um experimento de tecnologia esquecida? E se uma cidade inteira fosse construída não apenas com propósitos militares, mas para esconder uma tecnologia que poderia mudar o curso da história como conhecemos? Vamos começar com um fato curioso. Em 1933, um engenheiro chamado Thomas W. Readman fez um relato perturbador sobre uma instalação subterrânea em uma cidade abandonada no meio do deserto. Ele não estava apenas falando de um bunker militar, mas de algo muito mais complexo. Uma instalação cheia de máquinas e dispositivos que pareciam ir além de tudo o que era conhecido na época. De acordo com documentos classificados que foram vazados nos anos 70, Readman teria encontrado algo surpreendente. Ele relatou que a cidade subterrânea não era apenas um local de experimentos científicos, mas um centro de pesquisa sobre uma tecnologia que desafia tudo o que sabemos sobre a física. Essa tecnologia, segundo fontes misteriosas, estaria focada no controle da gravidade e na manipulação do tempo. Isso mesmo, manipulação temporal. Mas como isso é possível? A resposta está em uma série de experimentos secretos realizados por um grupo de cientistas durante a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam tentando desenvolver um dispositivo capaz de manipular campos gravitacionais, não apenas para fins militares, mas para controlar a própria percepção do tempo e da realidade. A teoria era simples. Controlar o espaço-tempo poderia permitir que uma nação se tornasse invencível, ou, ao menos, invisível. Esses cientistas, que trabalharam para o governo dos Estados Unidos e para outras potências durante a guerra, teriam desenvolvido um dispositivo experimental que era capaz de criar distorções temporais. O chamado dispositivo Cronos, como foi codificado, poderia teoricamente manipular o fluxo do tempo ao redor de uma área específica, tornando-a invisível aos olhos de qualquer observador ou até mesmo criando uma bolha temporal onde o tempo corria mais devagar ou mais rápido. Porém, como muitas outras histórias de tecnologia não resolvida, o projeto foi encerrado abruptamente. Os registros indicam que algo deu terrivelmente errado. Durante um dos testes iniciais, houve uma falha catastrófica que resultou em uma distorção temporal que, para surpresa de muitos, não apenas afetou a área do experimento, mas toda a cidade subterrânea. Tudo e todos que estavam lá foram removidos do fluxo temporal. Eles simplesmente desapareceram. Após a falha, a cidade foi fechada e selada por mais de 50 décadas. Ninguém teve permissão para se aproximar da área. Os cientistas que participaram do experimento desapareceram e a tecnologia foi perdida. Porém, rumores começaram a surgir nos anos 90. Relatos de pessoas que se aproximaram da área e afirmaram ter visto flashes de luz incomuns e padrões de distorção no espaço-tempo. Alguns até alegam ter ouvido vozes vindas de dentro da Terra. E se essa cidade não tivesse sido destruída, mas apenas removida da linha do tempo? E se os cientistas e as suas descobertas ainda estivessem vivos, presos em um loop temporal, observando o mundo ao seu redor, mas incapazes de interagir? Imagine por um momento que o experimento não tenha falhado completamente, mas criou uma realidade paralela dentro da própria Terra. Recentemente, uma equipe de cientistas da área de física quântica recebeu permissão para investigar o local, mas ninguém jamais divulgou os resultados. Existem especulações de que em 2021, uma tecnologia semelhante ao dispositivo Cronos tenha sido finalmente reconstruída em segredo, e que experimentos estão sendo realizados com o objetivo de reverter o erro original. Esses cientistas, embora sendo altamente secretivos, teriam acessado os diários e registros deixados pelos pesquisadores originais, tentando reconstruir a máquina para corrigir o erro de distorção do tempo. Mas o que eles encontraram? Relatos indicam que, no momento em que o dispositivo foi ligado novamente, eventos incomuns começaram a ocorrer. Flashes temporais que faziam objetos e pessoas desaparecerem por segundos. Alguns acreditam que estamos à beira de uma descoberta revolucionária, ou um desastre ainda maior. O experimento, que estava sendo feito em segredo,
pode ter causado um desvio no tempo, ou até mesmo aberto portais para outras dimensões, permitindo que pessoas ou entidades de outros tempos ou lugares interfiram em nossa realidade. A verdade é que nunca saberemos ao certo o que aconteceu nessa cidade subterrânea. A história do dispositivo Cronos e das pessoas que se perderam no tempo continua sendo um dos maiores enigmas científicos e tecnológicos de todos os tempos. Mas se você olhar atentamente, verá que algumas dessas distorções temporais podem estar começando a acontecer ao seu redor. O que você faria se tivesse acesso a essa tecnologia? Conseguiríamos controlar o tempo ou ele nos controlaria? O que realmente aconteceu na cidade subterrânea? Quem sabe, a resposta ainda esteja fora do nosso alcance, presa em uma realidade que não conseguimos acessar. E se a cidade subterrânea ainda estivesse lá, esperando para ser descoberta mais uma vez? Você está pronto para descobrir mais? Não se esqueça de se inscrever. O mistério não acabou.